Acho que a gente pode começar. Então, pessoal, boa tarde. Obrigada aí todo mundo, né? A gente está começando agora mais uma sessão, né, nesse semestre dos seminários da SBE, abrindo aqui junto com a Diana Moreira. Obrigada aí por aceitar o nosso convite para apresentar. Esse semestre a gente vai ter apresentações mensais, né, em vez de em duas semanas, igual estava no primeiro semestre. E o primeiro artigo vai ser o da Diana, né? Ela ia apresentar o Who Benefits from Meritocracy, mas aí ela vai apresentar outro que é bem correlato hoje aqui para a gente, explicar um pouquinho da agenda dela de pesquisa. Diana, mais uma vez, obrigada e fique à vontade aí. Ótimo. Letícia, obrigada aí pelo convite. Deixa uma caneta aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui sempre apresentando na SBE. Eu já apresentei uma outra vez, essa é a segunda vez que eu apresento, e sempre um prazer poder apresentar em português, né? Eu queria ter um paper do Brasil, mas enfim, eu vou apresentar esse que não é, com base em dados brasileiros, mas acho que é interessante para as questões que estão sendo discutidas no Brasil. Então, eu decidi mudar o artigo que eu vou apresentar, e eu achei que seria interessante eu falar um pouco da minha agenda de pesquisa. Né, me pediram para eu fazer falar um pouco da minha agenda de pesquisa para outra atividade que eu ia ter, e eu achei que seria, na verdade, bacana para as pessoas que não me conhecem saber um pouco do que eu estou interessada, e aí eu faço o link com o outro artigo que eu anunciei e esse artigo que eu vou estar apresentando, que na verdade são muito relacionados, né? Então, a ideia da minha agenda é basicamente isso, tentar, né, falar alguma coisa sobre governança que funciona no setor público. Então, eu acho que isso vem da ideia de que, né, é reconhecido de que você ter uma burocracia que funciona é algo que é muito determinante para desenvolvimento econômico, né? Então, uma burocracia que consegue né, taxar, uma burocracia que consegue oferecer serviços públicos, tudo isso é fundamental para o desenvolvimento econômico. Now, organizações públicas ainda, né, em muitos lugares e para muitas pessoas, ainda é sinônimo de disfuncionalidade, né, de ineficácia no seu delivery. Então, apesar né, das transações, né, da complexidade das atividades que o governo atua, talvez pedir para que realmente o processo seja mais devagar, seja mais ineficaz, aparentemente ineficaz, eu acho que isso não é totalmente a história, né? Não é só o fato de que a natureza das atividades que o governo atua é distinta do que outros setores, eu acho que é algo além disso. E anedoticamente, a gente vê que isso não parece ser a história completa, por, em algumas entidades, completa disfuncionalidade, além de ter NGOs, né, ONGs que take over, né, que elas acabam oferecendo os serviços no lugar de governos, sugerindo que é uma incapacidade do governo de prover os serviços. Então, além disso, tem muitos países em desenvolvimento que parecem estar perdidos nessa transição, né? Fizeram a tentativa de fazer transição para uma burocracia mais funcional e estão meio perdidos nesse caminho, né? Nessa trajetória. Então, a minha pesquisa tenta entender um pouco mais sobre essas burocracias disfuncionais, né? Entender como é que elas funcionam, quais são os problemas delas, e falar um pouco sobre essa trajetória para virar uma burocracia eficaz. O que a gente pode falar sobre isso? E o meu interesse de pesquisa são sobre essas coisas. Então, o artigo que eu vou apresentar hoje basicamente tentando entender bem, olhando do ponto de vista de governo, tentar entender como é que funcionou essa transição para uma burocracia
dos Estados Unidos, que hoje em dia é vista como mais eficaz, né, do que no passado deles. Como é que funcionou uma reforma que visou fazer essa transição? E aí foca na questão da eficácia dessa organização, né? A eficácia da burocracia para atingir o certo goal definido por essa burocracia. Agora, o outro artigo que eu mencionei, que é o Who Benefits from Meritocracy, também estuda reformas feitas na burocracia, mas do ponto de vista mais de entender né, uma mudança no mercado, né, na instituição laboral, de como é que as pessoas são recrutadas, como é que isso afeta a seleção, as características dos funcionários públicos dentro do governo, se torna uma burocracia mais elitista ou não, e etc. Mas a gente está mudando a forma que a gente narra a história daquele artigo e está saindo um pouco, divergindo um pouco dessa narrativa que vai mais de acordo com a minha agenda. Então, eu preferi mudar o artigo que eu vou apresentar, porque eu acho que faz mais sentido. Aí a Letícia vai me convidar uma outra vez para apresentar o outro artigo, e aí a gente, ou enfim, eu posso falar um pouquinho mais do outro no final. Mas é basicamente isso. Então, vamos lá. Então, qual é o artigo? Então, Civil Service Exams and Organizational Practices, onde a gente estuda o Pendleton Act, né, que é a reforma né, da reforma dos funcionários públicos dentro do governo nacional dos Estados Unidos. Então, a motivação inicial é muito similar à minha agenda, né? Então, a gente sabe que é muito importante ter burocracia que é efetiva. Em muitos países, na verdade, a gente não observa isso, continua sendo um elusive goal, né? Uma coisa que a gente quer atingir, mas não alcança. E um instrumento que é normalmente usado para atingir, que é percebido como uma forma de atingir essa profissionalização da burocracia, é você impor provas na admissão de funcionário público, né? Que isso vem da ideia, né, na ideia que você vai atingir uma promessa de que, por reduzir favoritismo político, né, o político escolher quem ele bem entende para participar da burocracia talvez com outros objetivos que não seja o serviço público, se você reduz isso, você vai melhorar a qualificação do indivíduo que acaba sendo funcionário público, a identidade e, enfim, melhorar a performance daquela instituição. Então, essa é a ideia. Apesar de ser usado, né, em milhões de governos, né, muito usado, provas para admissão, tem muito pouca evidência sobre se de fato melhora a qualificação daquela pessoa que é contratada no final pelo governo, né? E tem ainda menor compreensão, tem uma compreensão ainda menor de qual o efeito sobre a organização em geral, né? Então a gente está mudando uma pontinha, né, um instrumento só, que é, né, de uma prática dentro né, do coletivo de questões de human resources dentro do governo. Você está mudando uma só, mas isso pode ter efeito em geral na organização, né? Você acreditaria que burocracias que são disfuncionais, elas são meio que organismos vivos, que basicamente, se você tenta alterar um pouco como é que, né, restringir o que uma escolha é feita, é capaz de outras práticas se alterarem dentro da organização. E é importante entender não só se, bem, aumentou, melhorou a qualificação do indivíduo, mas o que aconteceu com aquela organização uma vez que você impôs esse limite, né? E esse artigo vai nessa direção, em tentar entender como é que provas para admissão do cargo em cargo público afeta essa profissionalização e a efetividade como um todo da burocracia, né? Então, o que a gente faz? A gente estuda né, o Pendleton Act, que foi uma reforma feita em 1883, a primeira reforma, né, feita para
para atingir essa profissionalização dos funcionários públicos no governo federal dos Estados Unidos. E, na verdade, a gente usa um elemento dessa reforma, que é a introdução de provas para a seleção de alguns empregados públicos, né? Então, é basicamente olhando só para esse elemento de prova. E aí a gente foca, né, em como é que essa mudança, né, que vindo do ato desse Pen and Act, como é que impactou o funcionamento do US Customs Services, que basicamente, naquela época, essa era uma organização muito importante para o governo federal americano, pois eles basicamente coletavam import duties, né? Então, tarifa de importação, eles faziam toda a arrecadação que vinha relacionada a comércio internacional, né? E basicamente naquela época, hoje em dia isso, na verdade, não é muito usado para coletar recursos para o governo, mas naquela época representava 50% dos recursos que o governo federal usava. Então, era uma função muito importante para o governo naquela época. E a gente vai estudar como é que afeta o funcionamento dessas collection districts, né, nos Estados Unidos. E qual a ideia? A reforma impôs que apenas distritos que são grandes, né? Então, nos Estados Unidos, geograficamente, tem um monte de diferentes distritos que são responsáveis por coletar essa tarifa de importação e exportação, só aqueles distritos onde o número de trabalhadores, né, nesses distritos são maiores de 50, esses distritos vão ter esse mandato de usar prova para recrutamento de funcionário público, né? E isso, basicamente, para as pessoas, né, para os funcionários públicos que estão no meio da hierarquia, né? Então, para pessoas que estão no meio da hierarquia, para você contratar depois dessa reforma, você vai ter que passar numa prova, senão você não consegue contratar essa pessoa, né? Então, a gente vai comparar distritos, né, que são reformados, né, que passam por esse mandato, e distritos que não são reformados antes e depois dessa reforma. Então, vai usar um difference in difference, né, uma estratégia de diferenças em diferenças, comparando essas organizações que foram reformadas e não foram reformadas com respeito à prova, né? Então, oi, diga. Só uma dúvida, mas não, talvez você fale isso mais para frente, mas como é que era a principal forma de recrutamento antes, né? Era currículo, sei lá, era perfeito, então, totalmente aberto. Totalmente aberto. Então, isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas é super importante para entender o que a gente está... Qual a intervenção aqui, né, que eu estou chamando? Que é basicamente... Anteriormente, você escolhia com base em indicações políticas, né? Então tinha uma influência muito grande dos políticos em escolherem quem vai participar, quem vai receber um cargo nesses collection districts, né? Nesses lugares de coleta de importação, de tarifa de importação e exportação. Mas tinha completa discricionariedade dessas pessoas para quem vai entrar na burocracia ou não. Agora, a mudança foi que você impôs uma prova, mas continua com uma discricionariedade. Então, entre as pessoas que ranqueiam no topo da nota de provas, então, entre os 4 primeiros em termos da nota da prova, o político ainda consegue escolher entre os 4 primeiros, mas reduziu muito, né? Porque a discricionariedade, porque você limitou que a pessoa agora precisa performar pelo menos naquele topo 4 ali para poder ser indicada para essa posição, né? Então, você está mudando de um processo que era muito influenciado político, né, para um processo que tem muito menos papel do político e tem mais essa barreira de passar na prova, né? Entendi. E acho que eu também esqueci de falar para o pessoal, mas
tá todo mundo com o microfone liberado, então se vocês quiserem perguntar, podem só se desmutar, ou então quem preferir levantar a mão também, eu estiver tendo dificuldade, eu também consigo, né, tirar o mudo. E quem preferir escrever no chat também, Diana, eu vou estar prestando atenção e aí eu qualquer coisa te interrompo no melhor momento para perguntar. Tá Mas só ótimo. que eu esqueci de falar isso, mas vai lá. Só o chat eu não vou conseguir monitorar, então, por favor, me interrompa aí. Ou Não, levanta pode a mão, deixar. porque aí eu sei que é para eu parar, tá? Então, beleza, gente. Alguma dúvida por enquanto? Tá claro qual é a ideia? Então, vai basicamente comparar essas instituições que passaram por uma reforma mandando provas para admissão do funcionário público relativamente a essas outras organizações onde não ocorreu essa mudança, né? Então, basicamente, essa a comparação que a gente está interessado. O que a gente vai achar nesse artigo, né? A gente vai ver que a reforma realmente funcionou como era planejado, ao menos por algumas proponentes dessa reforma, de mandar colocar à prova, em dois quesitos, né? O que a gente acha que melhorou né, a qualificação das pessoas que entram na burocracia. Então, o burocrata, a pessoa o funcionário público que é admitido agora é melhor, né? Agora, melhorou também o número de vezes que as pessoas saem e entram na burocracia, né? Reduziu rotatividade de funcionário público por conta de você impor a prova. Entretanto, a gente não acha um efeito substancial sobre a nossa medida de performance, né, que seria cost effectiveness. Então, quanto dólares eles arrecadam para cada dólar gasto para o funcionamento daquela organização. Então, essa medida de performance, né, não parece, de eficácia dessa organização, não parece ter aumentado muito. E a gente oferece no artigo uma explicação de por que não aconteceu, apesar, né, de ser parcialmente bem sucedido em melhorar características né, dessa organização, em termos da qualificação das pessoas, da rotatividade e tudo mais, não melhorou. O que aconteceu, a gente mostra um mecanismo relacionado a outros atores dentro dessa organização, que são pessoas que continuaram sendo admitidas fora do mandato de provas. Então, o que aconteceu? Né, a reforma só obrigou provas para as pessoas que estavam no meio da hierarquia, mas deixou pessoas no baixo da hierarquia dessas organizações e no topo da hierarquia, né, o gerente dessa organização e as pessoas que tinham recebiam menos, né, estavam na parte de baixo da hierarquia, continuaram sendo contratadas sem essa prova. E aí o que aconteceu é que a gente documenta que tem uma realocação tanto para essa parte de baixo da hierarquia, quanto o fato de não ter mudança no topo da hierarquia também representou um problema em termos de melhora de eficácia dessa organização. Então, é basicamente essa história que a gente conta. Então, ao impor a prova, teve melhoras parciais, né, dessa organização, mas essa organização parece ter respondido de forma que acabou não resultando em melhoras na performance dessa organização, né? Então, vocês têm dados da conexão política dos empregadores? Dos empregados, desculpa, desses novos empregados. Não, na verdade, então, a gente não tem dados, a gente vai estar usando dados do censo, né, e não tem informação de conexão política. Só que a gente tem algumas evidências relacionadas ao fenômeno político, que é quando tem mudança de partido no nível nacional, a gente observa que tem um efeito maior nesse quesito, mas o dado individual de conexão a gente não tem isso, infelizmente. Sim. Vocês têm os nomes, assim, de forma talvez o sobrenome desse para identificar? Tem o nome, assim? Isso. Tem o nome. A gente tem até no outro artigo, a gente faz uma análise da identidade um pouco dessas pessoas, né? E
tenta estudar essa questão política, mas aqui a gente está basicamente tentando entender questão de eficácia, né? Se realmente a organização está melhor, e mesmo que tenha, né, contatos políticos, isso poderia gerar uma melhora de qualidade dos serviços. A gente está tentando entender se existe essa melhora e se ele é um funcionário mais capaz, apesar de poder ser menos conectado ou não, né? Beleza. Ok, então a gente tem alguns... isso aqui eu vou pular, mas basicamente tentando falar um pouco de quão difícil responder essa pergunta, né? Quais são os problemas empíricos quando você tenta responder a pergunta? Basicamente, o maior gargalo, eu acho que é falta de dado de human resources, né? Você não tem informação dentro do governo de diferentes organizações que estão sobre um regime e não estão contratando sobre esse regime de provas. E para você entender o efeito da prova, você precisa basicamente disso, né? E de uma adoção dessa prova que foi você pode argumentar que tem exogeneidade nessa diferença entre essas duas organizações, né? Então, vou falar um pouco do background aqui. Qual é a ideia, né? Qual é o setting que eu estou estudando, né? Então, a gente vai estar falando do Custom Services nos Estados Unidos, que basicamente são prédios, né, perto dos portos, que estão tentando coletar tarifa de importação e exportação. Então, eles têm, né, o barco chega no porto, aí eles têm todo um processo de pegar um produto que chegou naquele porto e precificar em termos da tarifa, né? Então, ele tem que entender, esse produto aqui ele é dessa qualidade, portanto, eu tenho que taxar dessa forma. E tem um processo que tem muita discricionariedade, tem muito problema de erros, né? Então, se você não faz com atenção, você pode perder dinheiro, de certa forma, para o governo. Então, é problemático, nesse sentido, ter pessoas que não são tão qualificadas para desempenhar esse papel, né? O argumento das pessoas que estão propondo essa reforma, né, naquela época, foi basicamente que os Estados Unidos tinham um custo de coletar dinheiro, né, de coletar nesses portos, que era excessivamente alto relativamente a outros países. Então, a França, relativamente à Alemanha, à Inglaterra, todos esses países, na verdade, tinham uma capacidade muito maior de coletar, dado os custos de coletagem, né? Então, esse era o argumento deles, e eles atribuíam isso ao fato de que não tinha prova na admissão. Eles falavam, bem, isso faz com que os políticos acabam indicando pessoas para essas organizações, isso gera overstaffing, né? Então, um monte de trabalhador que, na verdade, pouco faz, né? E ele não é necessário, talvez, nessas instituições, tem muita corrupção e tem muita falta de cuidado em lidando com esses serviços públicos, né? Então, o argumento era isso, e aí, só para elucidar aqui a ideia, isso aqui é uma foto de um desses prédios, né, que basicamente tinha responsabilidade de coletar essas tarifas. E, na verdade, eles coletavam $5, então a receita desse distrito aqui era $5, enquanto eles gastavam $228 para oferecer esse serviço. Então, é basicamente muito ineficaz para obter $1 para o governo federal. Né? Claro, é um caso isolado, mas é só para dar uma ideia do que a gente está tentando entender aqui, né? Então, quais foram as regras dessa reforma? Diga lá. Só para eu entender um detalhe. No caso, então, esse layer intermediário, né, que foi justamente quem passou a ter o exame, seriam como se fossem esses fiscais
que de fato cobram, digamos assim, essas tarifas e impostos do... Então, não, então, são clerks que participam desse processo né, como é que fala? Apreciar o produto, de você categorizar os produtos e tudo mais. Agora, o chefe total desse distrito, que é a pessoa que tem completa discricionariedade aqui, né, e que vai aprovar o que o clerk está fazendo e tudo mais, ele está fora dessa reforma. Então, tem alguma discricionalidade porque, né, ele está fazendo o papel dele e ele pode, né, ele vai ser gerenciado por essa pessoa que tem completa discricionalidade, mas ele tem algum espaço para ser discricionário, mas ele não pode, ele é restringido, de certa forma, para fazer algumas ações, né? Por exemplo, impor fines, né? Que seria você multar alguém por uma coisa que fez errado. Isso é uma coisa que o chefe da hierarquia tem mais autonomia do que essas pessoas que passaram por prova, né? Então, é dessa forma. Tem alguma discricionalidade, mas não é completo, né? Entendi. Só uma dúvida mesmo mais porque eu fiquei pensando, né? Por que só esse lei intermediário e não a categoria mais baixa? A categoria de cima a gente até consegue entender o porquê não, né? Assim, seja, digamos assim, um cargo realmente mais político, só talvez de indicação ou coisas do tipo de gerência. Mas, assim, por que essa categoria do meio e não, por exemplo, os trabalhadores também mais baixos não estariam sujeitos a, né, sei lá, empregos mais simples, sujeitos a esses exames, né? Então, eu acho que isso aí, na época, eu não sei exatamente qual era a discussão, tá, que estava sendo feita, mas pensando com um olhar moderno, né, sobre essas questões, eu acho que tem uma ideia de que tem menos discricionariedade em termos da função de Estado das pessoas que estão na parte de baixo, né? Então, você talvez não seja tão problemático você permitir que tenha indicação política na parte de baixo, porque a qualificação não é tão necessária, que seja alta, então né, o papel desempenhado, a qualidade do funcionário não é tão fundamental ali, e essa questão que ele não tem tanto papel de tomar decisões ali, em termos do que é benefício para o Estado, e aí você poderia ter mais questões políticas, né? Então, sempre isso aqui, a ideia é que tem uma barganha dentro do Congresso para você aprovar essas reformas, e isso foi o que foi aprovado, né? Agora, tem uma justificativa que eu acho razoável nesse quesito, mas na época eu não sei se, na verdade, foi isso que foi falado, né? Mas foi, no final, o que restou da barganha de políticos, né? Obrigada. Beleza, então qual a ideia? Então a gente vai estar comparando distritos onde são menores, né? Eles têm menos de 50 empregados no ano da reforma, tá? E distritos que têm mais de 50 empregados que, portanto, participaram dessa reforma de prova, né? De mandato de prova. E o importante é que a gente mantém esse grupo ao longo de todo o tempo. Então, no ano da reforma, que é uma reforma que aconteceu mais ou menos de surpresa, porque aconteceu o assassinato do presidente dos Estados Unidos, e isso trigou, e esse assassinato foi por uma pessoa que estava querendo um emprego público e não conseguiu. Então, isso gerou um movimento político para conseguir aprovar essa reforma. Então, foi uma coisa mais ou menos surpresa que passou essa reforma. E a gente fixa, né, em 83, quem são as organizações que são reformadas e as organizações que não são reformadas, tá? E é importante notar que aqui não tem nada de tenure, né? Então, não tem estabilidade da posição, é só a prova. Então, só está mudando prova, os funcionários nas duas
nas duas organizações, nos dois tipos de organizações, continuam podendo ser demitidos, não tem estabilidade aqui, tá? E a gente vê que realmente não foi uma reforma que não pegou, né? Que a gente pode pensar que, na verdade, passou essa reforma, na verdade, a maioria das pessoas não estavam sendo recrutadas por esse sistema. Não, na verdade, 60% do estoque de empregados, 10 anos depois da reforma, chegavam no cargo via prova, né? Agora, além desse meio do caminho, né, dessas pessoas que estão no meio da hierarquia, tem, como a Letícia enfatizou, essas pessoas que estão no parte de baixo da distribuição e as pessoas que estão na liderança dessa hierarquia, que ficaram fora dessa reforma acho que tem questões políticas e questões que você pode racionalizar de por que isso acontece, né? Em geral, historiadores e pessoas né, que estudam essa reforma, em geral, elas veem essa reforma como eficaz para aumentar a eficácia desses distritos, né? Então, eles, em geral, veem como uma reforma eficaz. O que a gente mostra nesse artigo aqui é uma história um pouquinho diferente, né? Então, tem alguns elementos de ser bem-sucedida, mas nem tanto, né? Então, é isso que a gente vai estar focando hoje. Alguma pergunta até aqui? Eu vou esperar um pouquinho, caso alguém tenha alguma dúvida aí. No chat não tem ainda nenhuma não tem dúvida. Nada, né? Tá. Eu estou esperando só porque às vezes as pessoas ficam com vergonha, então. Não tenham vergonha, eu acabo falando rápido, então me pause, por favor. Então, vamos lá. Qual é a ideia da história aqui? Então, a gente tem esses collection districts, né? Esses distritos de coleta que são reformados, então são essas bolinhas laranjas, então está espalhado por todo o território dos Estados Unidos, né? E tem essas bolinhas laranjas que são reformadas e as bolinhas azuis que não são reformadas. E a gente vai estar comparando a bolinha laranja relativamente à bolinha azul ao longo do tempo, antes e depois da reforma, né? Então é basicamente isso que a gente vai estar fazendo. Então, qual é o dado que a gente está usando? Esses em azul são todos abaixo, então, de 50 mil, é isso? Isso. Na verdade, não é 50 mil, é 50. Então, é bem pequeno. Então, você pensa numa organização, pensa naquele prédio que eu mostrei a foto. Né? Não, é do prédio. É do prédio. Então, quais são os funcionários que estão trabalhando naquele prédio ali? E alguns, né? Nova York, por exemplo, tinha 1.000 funcionários. Né? Outros são bem menos. Então, assim, é a variação de funcionários que estão trabalhando. Né? Então, alguns têm 50, outros tem menos, e aí a gente vai estar comparando esses dois grupos, né? Até pensando nisso, tem alguns que passam a ser tratados depois, sei lá, o estabelecimento cresce e começa a ser tratado. Então, na verdade, a comparação aqui fixa o inicial, né? Então, quem inicialmente foi indicado para ser tratado. Depois, posteriormente, eles mudam a regra um pouco. Então, eles acabam, mesmo que ele não pule o cutoff, eles relaxam um pouco a regra e passam a tratar mais pessoas que... Né, esses distritos que são um pouco menores. Então, o problema é que em 3 anos, mais ou menos, eles vão, 3 ou 5 anos, eles relaxam um pouco essa regra e passam a passar a prova para um conjunto maior desses distritos, né? Agora, nesse intervalo, não tem nenhum que passa, né? Que passa a ser tratado nesse intervalo de 5 anos, né? Mas, de qualquer forma, a gente restringe a comparação ao início, né? Aquele que inicialmente foi tratado, porque poderia ter alguma ideia de resposta em termos de agora eu não vou contratar mais para não passar o cutoff, então a gente basicamente restringe, independente do que eles fazem em termos de contratação, restringe aquele grupo para ser o tratamento e o controle, né?
Então, qual o dado? O que a gente vai estar fazendo aqui? A gente pegou esses papéis, né, que são papéis né, são fotos tiradas da organização estrutural, né, dos trabalhadores aqui dos Estados Unidos. Então, aqui a gente tem, para cada organização dos Estados Unidos, tá, a gente tem todos os trabalhadores, né, a cada 2 anos eles tiram essa foto e a gente digitalizou esses documentos. Né? Então, a gente tem o nome dos trabalhadores, onde eles trabalham, onde é que ele nasceu, né, o estado que ele nasceu, como é que ele foi indicado para entrar, e o salário que ele ganha. Então, a gente usa, né, aqui a gente faz essa digitação desses documentos para entender qual é a estrutura desses distritos, daqueles prédios. Quem está trabalhando naqueles prédios, quem trabalha com quem, quais são as funções que eles desempenham e tudo mais. Né? E clerk, basicamente, a maior parte das pessoas que passam na reforma, no nosso caso, são clerks. Então, aqui a gente capturou um monte de clerks, né, que são pessoas que estão fazendo trabalho de papel, né, checando papelagem das coisas, desses distritos. Então, basicamente, 80% das pessoas que precisam passar na prova são esses clerks, tá? Que estão nesse meio da hierarquia. Então, além desse papel de digitalização do pessoal, né, que foi um ingrediente mais que limitava a pesquisa nessa área, não ter esse registro, né, de quem é que trabalha nesses diferentes instituições do governo. A gente também tentou achar medidas de performance, de desempenho. Então, a gente pegou, para cada distrito, a gente tem medidas de gasto e de receita, né? De quanto tarifa eles arrecadam, de quantas multas eles aplicam, de coisas relacionadas à coleta nesses distritos. E a gente digitalizou isso também. Então, a gente vai estar usando esses 2 tipos de dado para responder a pergunta. Então, a gente vai estar olhando, né, rodando essa especificação, que a gente olha para outcomes, né, que são que a gente está interessado, então, medidas de qualificação do trabalhador e desempenho desses distritos. E a gente vai estar olhando o quê? Interessado nesse beta aqui. O que esse beta captura? A gente vai estar olhando para aquela distrito laranja e azul, né? E esse beta vai estar capturando. Então, vamos olhar para esse laranja, o desempenho desse laranja e azul, né? Em qualquer medida que a gente está interessado, antes da reforma, a gente vai observar se eles seguem né, mais ou menos a trajetória de um e do outro, e a gente vai ver se essa trajetória, a partir de 83, que foi quando a reforma passou, se essa trajetória para aqueles distritos laranjas, se ela muda substancialmente relativamente à trajetória azul, né? Então, é basicamente isso que a gente vai estar olhando e ver, e se a gente vê que tem uma mudança, a gente vai estar atribuindo essa mudança ao fato de que você está impondo provas, que é a única mudança que tem entre esses 2 distritos, né? A gente faz uma série de... Acho que só mais uma dúvida básica também. No caso, Diga. isso foi imposto, assim, para quem tinha mais de 50 funcionários, era obrigatório fazer o exame. Quem tinha menos de 50 funcionários, eles podiam voluntariamente aplicar o exame também? Ou, tipo... Podiam, mas na prática isso não aconteceu, porque né, você está restringindo bastante, né, os tomadores de decisão aqui. Então, os tomadores que não tinham esse requisito não adotaram. Mas você podia pensar que tinha, né, pressões populares para que isso fosse adotado, né? E na verdade não. Na verdade, os que estavam livres continuaram livres nesse quesito, né? Não participaram desse processo, né? Por livre e espontânea vontade. Diana, só uma pergunta. Tem alguma informação sobre se o pessoal fez ou não fez prova naquele que não era obrigatório? Naquele que não era obrigatório, se ele fez ou não fez prova. Isso, então, quem faz... Que eu acho que é parecido com a pergunta da Letícia, né? Tipo, se
Você está falando os indivíduos ou essas organizações, se elas acabaram adotando prova? Organizações, se dá alguma informação... Isso. Então, na verdade, eu acho... Isso é uma coisa que a gente não achou documentação falando que eles adotaram, e por isso é a minha resposta para a Letícia. Mas, na verdade, poderia até ser que isso aconteceu. Mas a forma de pensar é que é um mandato, né? Então, qual o efeito desse mandato? E o outro, talvez alguns tenham adotado, mas é uma adoção completamente endógena, que você não pode explorar, né? Porque provavelmente seriam os melhores adotaram, mas o que, na verdade, eu acho muito difícil que isso tenha acontecido, mas, mesmo assim, a gente estaria capturando um lower bound aqui desse efeito, né? Certo? Beleza. Então, beleza. Aí, o que a gente, né, mostra que tem essas trajetórias antes da reforma são muito parecidas, eu vou estar mostrando um pouco mais nos resultados, isso, e também não tem evidência de bunching, né? Então, ele não é que nos 50 começou a ter um monte de gente aglomerado naqueles 50, né? E antes não tinha aglomeração naqueles 50, nem essa aglomeração mudou. As trajetórias de número de pessoal não parece ter mudado perto desse cutoff, né? Então, vamos para os resultados, né? Então, o que a gente vê? O que está acontecendo nessas organizações? Então, primeiro, a gente está interessado nas medidas de pessoal, né? A qualificação dessas pessoas. Então, as proponentes da reforma falariam que, poxa, vai melhorar porque, né, a principal ideia é que você vai estar reduzindo questões políticas nessa escolha e você vai estar melhorando a característica daquelas pessoas que são selecionadas para essa posição, né? Então, essa é a ideia, além de ter potencialmente outros mecanismos de por que as pessoas melhoram quando você adota a prova. Agora, poderia ser o oposto, né? Então, você poderia ter reformas que, na verdade, pioram a qualidade, porque, como eu falei, é uma restrição no processo de escolha. Então, se eu sou um gerente, que eu estou escolhendo o meu pessoal, e eu quero realmente melhorar o serviço público, mas agora eu tenho essa restrição, poxa, talvez seja pior isso, né? Então, pode ser que piore a qualidade das pessoas que são encontradas aqui. Então, o que a gente vai perguntar? Será que essa imposição da prova melhorou ou piorou a qualidade dessas pessoas, né? Então, para fazer isso, o que a gente faz? A gente linka esse registro histórico, né, de quem trabalha na burocracia com o censo. E aí a gente recupera onde é que essas pessoas estavam trabalhando antes de entrar na burocracia. Tá? E a ideia é que, bem, se essas pessoas tinham trabalhos similares ao que eles vão estar fazendo dentro da burocracia, que a gente chama de professional jobs, então eles são professores, eles são advogados, eles são accountants, né? Se eles fazem esse tipo de trabalho antes, será que aumentou a proporção de pessoas que faziam esse tipo de trabalho antes? Será que aumentou a proporção de pessoas que sabem ler? Será que aumentou a proporção de pessoas que, né, no censo, a gente consegue observar que não tinham trabalho nenhum, ou trabalhavam em low-skill occupations, né? Então, é isso que a gente vai estar entendendo. O que a gente mostra aqui é que, de fato, né, esse classified multiplicado por F, por depois, né, aquele beta, né, capturando aquela diferença de trajetória, se tem uma diferença de trajetória depois da reforma. Porque a gente vê que tem uma diferença de trajetória na qualificação desse indivíduo. Então, o indivíduo parece mais provável de ter essa professional occupation nesses distritos reformados, relativamente aos distritos não reformados, após a reforma, né? Então, um aumento de 0,6 pontos percentuais, né, de melhora na qualificação, né? Isso acontece principalmente para as novas pessoas, né, que são os new hires, as pessoas que estão entrando
agora na burocracia, e claramente, né, o estoque não afetou muito por enquanto, porque né, a cada nova pessoa que entra tem esse efeito de melhora de qualificação, mas o estoque ainda está lá, né? Então, realmente tem um efeito que captura com novas pessoas que estão entrando, e basicamente novas pessoas que são submetidas à prova. Então, não melhora muito as pessoas que né, não são submetidas à prova. Então, essas que estão nas outras partes da hierarquia, na verdade, não tem essa melhora de qualificação, o que reforça a ideia de que isso foi um efeito, de fato, da prova, né? A gente também olha para outras características, né, que se ele é literate, né, se ele é analfabeto, se a proporção de mulheres, se é branco ou não branco, todas essas questões a gente olha, na verdade não tem efeito nessas outras dimensões. A questão de ser analfabeto, na época, 95% dessas pessoas já eram alfabetizadas, então não é um outcome que parece ser relevante. White também, infelizmente, infelizmente, para aquela época e para os resultados, né, as duas coisas, a maioria, né, tinha uma proporção de pretos nessa burocracia muito pequena, então você não consegue capturar esse efeito estatisticamente, né? Diana, Diga. uma pergunta rápida. Você tem informação sobre desempenho pessoal? Tipo, alguma medida, sei lá, de produtividade? Porque também uma questão, assim, que seria a interpretação, não sei, que a pessoa pensou, seria que, tipo, antigamente, o empregador, ele via alguma coisa que talvez as provas não capturavam e, sei lá, eles contratavam bem. Perfeito. E agora, tipo, ele observava coisas que a prova não conseguia capturar, mas, de fato, contratava um pessoal que era bom para a tarefa que tinha que desempenhar. Então, eu acho que uma questão que, assim, não sei se fica aberta, seria a questão de desempenho. Tipo, O desempenho. Então, a gente olha... seria evidência de que, de fato, o empregador estava perdendo alguma coisa. Agora, se tem efeito zero ou negativo, o empregador tem mais informação, né? Então, deixa eu tentar te responder, Brasmir. Acho que é uma pergunta super importante, né? Então, essa medida de qualificação aqui talvez não esteja capturando desempenho, né? Ele pode estar performando em outras dimensões. O que a gente mostra, então, a gente vai olhar o desempenho, né? Que a coleta, o quão capaz essa organização como um todo, né? A gente não tem desempenho individual, mas a gente tem a organização como um todo, se essa organização é capaz de performar melhor uma vez que a reforma é passada. Isso é uma questão, tá? A segunda questão é que a gente vai mostrar também que essa medida que eu estou falando, que é uma medida de qualidade desse indivíduo, é correlacionada com o desempenho, com essa outra medida de desempenho. Então, organizações onde aumenta a proporção de pessoas com essa profissão professional occupation, né? Essa ocupação de professional, essas organizações acabam performando melhor em termos de receita, né? Então, na verdade, é uma ideia indireta o que a gente vai conseguir oferecer para você aqui, em termos de como isso captura a qualidade dessas pessoas. Mas, idealmente, a gente gostaria de ver o indivíduo, né? Alguma performance de desempenho do indivíduo, e a gente não tem, infelizmente, não tem isso, tá? Beleza, aí... Ana, só uma dúvida simples. Uhum. Quantos anos depois da reforma que você está olhando mesmo? Quantos anos depois? Então, eu vou estar olhando até 10 anos depois. Até tá? 10 anos depois. Até 10 anos depois, e para a medida de desempenho, eu estou olhando até 20 anos depois. Então, mas esses resultados aqui são até para 10 anos depois da reforma. Né? Entendi. E acho que você tinha falado rapidamente, mas não teve alguma antecipação no sentido assim, como esses locais sabiam que ia passar essa reforma de contratação, sei lá, em massa antes, da forma livre, antes que eles tivessem que estar submetidos a isso? Perfeito. Então, na verdade, a gente talvez tenha alguma antecipação empiricamente, a gente
a gente pode falar algumas coisas. Uma é que teve essa surpresa, né, que foi essa reforma já era falada há muito tempo, só que ocorreu o assassinato do presidente que trigou, né, politicamente permitiu essa reforma ser passada no Congresso. Mas demorou, então isso já estava sendo questionado já há um tempo, então não tem por que ter uma antecipação logo nesse período que a gente está olhando. A segunda é que a gente não vê muita evidência de antecipação nas figuras, mas a gente pode, eu vou retornar a essa questão, né? E a gente não vê né, uma corrida para esses 50, né? Então, mesmo que tenha antecipação, qual o cutoff que seria não é claro, né? E a nossa comparação é sempre entre essas duas tipos de organização, né? Mas aí vocês não viram, sei lá, um ano antes, ninguém, mais contratação, vocês, no caso, não. Então, a gente olha isso, exatamente. A gente olha e que não parece ter esse efeito antecipação, né? De forma, ao menos, né, de forma substancial, né? Pode ter estatisticamente, você não vê que tem um aumento substancial, né? Uma magnitude muito maior o efeito da reforma em si, né? E aí tem uma discussão aqui que eu vou pular, e aí a próxima ideia que a gente está tentando entender é: será que teve, né, redução de rotatividade desses trabalhadores? Então, será que... Então, a ideia é que, poxa, no setor privado, quando você pensa em rotatividade, rotatividade é quase uma indicador de qualidade dessas pessoas. Então, as pessoas ficam mais quando a gestão, né, os gerentes estão felizes com aquelas pessoas, né? Então, seria uma outra... Então, o fato de reduzir rotatividade pode ser uma indicação de melhora de qualidade desse indivíduo. Agora, no setor público, tem outros efeitos, né, que você pensaria, que poxa, talvez... Agora, né, pode ter um efeito de você reduzir rotatividade, porque essa pessoa que entrou na burocracia não está conectado politicamente. Então, eu, na verdade, não quero demitir essa pessoa para colocar uma nova pessoa, porque eu não posso escolher quem é a nova pessoa que vai entrar na burocracia. Então, para que eu vou criar conflito nessa organização, demitir essa pessoa para colocar uma pessoa que eu não me importo, né, em termos políticos, né? Se importa, talvez, em termos de serviço, mas não político. Então, o que acontece é que poderia reduzir reduzir turnover por conta disso, né? Porque não tem essa questão política na demissão das pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode pensar que, bem, pode aumentar esse turnover porque não tem essa proteção política do chefe, e por isso agora todo mundo vai ser demitido com base em desempenho, em vez de ser... ficar lá acochambrado no meio da instituição, né? Então, poderia ir para os dois lados, né? Teoricamente, e a gente vai perguntar o que acontece na prática, né? Então, isso aqui é a figura em termos de rotatividade. Então, isso aqui está representando a proporção das pessoas que estão nesses distritos 2 anos depois, né? Então, 40% das pessoas... essa bolinha aqui está representando, está falando que 2 anos depois, 40% das pessoas que trabalhavam nessas instituições saem dessas instituições, né? E essa medida de desempenho, elas basicamente, de rotatividade, seguem, a laranja e a azul basicamente estão seguindo uma outra, né? Mostrando essa ideia de trajetória comum, né? Dessa medida. Agora, o que acontece logo na passagem da reforma, é que tem um aumento substancial, tem um distanciamento, né, dessa medida de 85, dessa medida de rotatividade. Então, o que acontece? A laranja parece continuar baixa e a azul continua com esses spikes, né? E esses spikes acontecem
justamente quando tem mudança política no nível federal. Então, quando muda o presidente, em termos de republicano-democrata, né, o republicano indo para o democrata, o democrata indo para o republicano, o que você vê é que tem uma mudança enorme das pessoas que trabalham nesses distritos. E que essa mudança não acontece tanto quando você está falando das instituições que foram reformadas, né? Então, esse spike acontece muito nas instituições que não foram reformadas, apesar de ter algum efeito, né, nas reformadas também. Então, isso dá segurança para a gente de falar que tem um efeito né, uma redução de rotatividade devido a essa prova, e essa redução vem justamente quando tem uma questão política associada à rotatividade das pessoas, né? Não é uma coisa mais relacionada a desempenho, né? E aí, e esse efeito é um efeito substancial que a gente mostra, isso aqui é basicamente a tabela referente àquele efeito que eu já descrevi, e a gente faz, né, em geral, que a gente, né, nossa leitura é que teve uma redução de rotatividade, teve uma melhora da qualificação desse indivíduo, e a gente faz uma série de robustez desses resultados, mostrando que esse resultado é super robusto, tá? Aí, o que a gente está interessado? Bem, então melhorou, essas pessoas têm um mecanismo aqui da gente pensar de como pode estar melhorando melhora de desempenho, né? Como o Vladimir tinha perguntado. O que aconteceu com o desempenho dessas pessoas ou do que a gente vai olhar aqui, dessa organização, né? E o que a gente mostra é que teve quando a gente olha para qualquer medida de desempenho aqui, tanto despesa, né? Será que a despesa reduziu? Eles estão mais eficazes? Tanto a despesa de pessoal quanto a despesa em geral? Será que isso reduziu? Então, a gente vê que tem essa trajetória entre a azul e a laranja, né, continua paralela antes e depois da reforma, né? Não parece ter mudança. Será que aumentou a receita que eles trazem para esses distritos? Também é a mesma coisa. Será que, né, então, a medida de cost effectiveness, que a gente chama, né, de eficácia aqui do dólar gasto, de quanto eles conseguem arrecadar, isso basicamente continuou a mesma coisa, não teve efeito nessas medidas, né? Não teve efeito identificável, né, em termos estatísticos. Agora, a nossa amostra é pequena, né, então a gente não tem tantas organizações que a gente está observando, então o nosso, apesar da magnitude que a gente capturar é pequena, tá? E muitas vezes vai na direção oposta do que você esperaria, o erro padrão aqui é grande, então a gente não consegue rejeitar que teve uma melhora de um efeito médio aqui, poderia ter um efeito, um aumento de 20%, e a gente não está capturando, né? O que é um efeito substancial, né? Então, na verdade, a mensagem aqui que a gente está tentando falar é que, bem, é imprecisamente estimado, tá? Mas é um efeito pequeno que a gente documenta, mas a gente não pode, na verdade, rejeitar que não foi uma reforma bem sucedida em termos de desempenho. Agora, o que a gente pode falar é por que não foi ainda maior, né? Por que não foi ainda maior e por que tem esse efeito meio talvez fraco dessa reforma, tá? O que a gente pode entender aqui falar mecanismos do que está acontecendo nessas organizações, né? Então, a gente tenta falar histórias que a gente pensou e aí a gente viu no dado que, na verdade, não tinha evidência de que aquilo explicava essa falta de eficácia, né? De por que não teve essa tradução de melhor de qualificação do pessoal para melhoria de performance. O que falhou aqui? Então, a gente tem algumas teorias, então eu vou falar de duas ideias que, na verdade, a gente achou evidência contrária e da ideia do que a gente acha que realmente está acontecendo. Então, as duas ideias que não parece ter muita... não parece ser muito relevante empiricamente, primeiro, que foi uma ideia de spillovers, né? Então, na verdade, essa collection, todo mundo fugiu desses lugares, e aí os barcos foram para outros distritos,
distritos, então teve uma mudança no nos produtos que estavam vindo, nos trabalhadores que estavam acessando esses lugares. Então, não parece ser isso, porque distância... Então, se você restringe a comparação a distritos que são pertinho daqueles que, geograficamente, pertinho daqueles que foram reformados, esse efeito não é diferente. Então, não parece ser uma ideia de spillovers, tá? Segunda ideia, que eu acho que vai um pouco... A Letícia estava, né, falando um pouquinho de quando exatamente que você está avaliando esse efeito, né? Porque você pode pensar que, bem, tem um custo de ajuste aí, então, se você olha talvez um ano depois, bem, né, não melhorou, mas, enfim, tem tempo, né? Mas a gente está olhando primeiro, todos os resultados que eu falei eram 10 anos depois. Segundo, a gente olha mesmo 20 anos depois e não tem esse efeito de melhora, né? Então, não é uma questão de ajuste, né? E o que a gente vê que né? O que a gente acha que pode estar potencialmente explicando os nossos resultados? Essa ideia de meio corrigido e os extremos estão sobrando aí, continuam não consertados, né, de certa forma. Então, a ideia das pessoas que estão nessas mesmas organizações, mas que não são, não estão entrando por mérito, né, não estão entrando pela prova, estão entrando por outras questões políticas, né. E só para lembrar, então, o que aconteceu, a reforma restringiu só esse meio da burocracia, né, da hierarquia, e as pessoas que ganham menos de $900 naquela época, e por ano, né, e pessoas que tinham cargo de liderança e seus assistentes também ficam fora da reforma. E a gente mostra que, primeiro, então, duas ideias aqui que a gente quer puxar, cada uma relacionada a um desses, né? Tanto a parte de baixo quanto a parte de cima da hierarquia. Então, o que a gente observa? Que teve uma completa distorção das posições. Então, você vê que esse aqui é a proporção de pessoas que estão na parte de baixo dessa hierarquia, tá? A proporção que não precisa fazer prova, né? Que ganha menos de $900, tá? Essa proporção era muito parecida, né, em termos de trajetória, antes da reforma. Passou a reforma, o que aconteceu? Essa proporção de pessoas que ganham menos de 900 deu um pulo nas organizações que são mandadas a recrutar por prova, tá? Enquanto que na outra continuou uma trajetória, né? Então, o que aconteceu é que teve um aumento enorme das pessoas que não precisam de prova, né, para entrar na burocracia. Então, eles alteraram a hierarquia dessas organizações para manter a discrição que o político tem para escolher quem ele põe lá, né? Então, e isso aqui a gente está mostrando basicamente isso. Então, na verdade, aumentou a proporção de pessoas que não fazem prova nessas, ou que não estão em cargos elegíveis a fazer prova, né? Na prática, são as pessoas ou estão no topo ou estão no baixo da hierarquia, e o que a gente vê é que o que aumentou não foi o topo da hierarquia, o que aumentou foi a parte de baixo da hierarquia, né? Então, isso aqui explica, eu acho que talvez conecta um pouco de por que às vezes os políticos querem manter essa parte de baixo da hierarquia, né? Então, mesmo quando eles deixam, né, quando tinha autonomia de estimular muito o número de pessoas que estão no topo da hierarquia, eles não fizeram cabide de emprego no topo da hierarquia. Talvez por ser mais visível, ser mais difícil você mexer com esse topo da hierarquia, mas na parte de baixo da hierarquia, né, eles fizeram uma bagunça, né? Então, basicamente, eles aumentaram a proporção de funcionários enormemente, né, mas só no topo, na parte de baixo da hierarquia, né? E aí a gente vê... Só uma dúvida, só para entender, então. Conciliando com aquele resultado, você encontra um aumento no número de profissionais, tipo, professores, contadores e tudo, então aumenta o número de pessoas com esse tipo de background, mas aumenta muito mais... Não, aumenta a proporção, não, que aumenta a proporção de dados cargos, tipo, pega os clerks, tá? Qual é a proporção desses clerks que tem essa qualificação?
Ah, tá. Entendi. Então, dentro desses intermediários, que são esses clerks, aumentam o número que tem esse tipo Isso. de qualificação, mas esse número de clerks está diminuindo relativamente ao número. A proporção de clerks está diminuindo vis-à-vis a proporção de Isso. baixa. Exatamente. Então, na prática, aquele primeiro resultado, na verdade, não é nem só para o meio, né? É meio que eu estou olhando. Pega todo mundo que trabalha nessa organização. Qual é a proporção das pessoas que trabalham nessa organização que são que tem essa qualificação boa, né? Que eu estou chamando de melhor qualificação. Aí eu estou falando que ocorreu uma melhoria em termos de proporção de pessoas que têm essa qualificação, né? E o que está reduzindo são a proporção de pessoas que antes de entrar na burocracia tem uma ocupação que é low skill. Então, é isso que naquele primeiro resultado eu mostrei. Aí aqui, vamos pensar que além dessa questão, você pode escolher quem que está, né, o número de pessoas que você está contratando em cada área, né? Então, você pode estar contratando na parte de baixo da hierarquia ou você pode estar contratando na parte do meio. E aí, o que você está falando é que estou contratando muito mais na parte de baixo. Apesar disso, no âmbito geral, teve essa melhora de qualificação, né, em termos de proporção. O que é um ponto interessante, que eu acho que você está falando que tem um efeito de composição, apesar dessa mudança aí, né, de você tentar reter de quem você contrata e contratar mais na parte de baixo da hierarquia, teve uma melhora de composição em geral nessas burocracias, né? Então, a gente tem um resultado que limpa esse efeito, né? Limpa esse efeito de mudança de hierarquia, né? Para tentar capturar qual a melhora sem ter esse efeito de distorção da hierarquia, um efeito só de qualidade das pessoas, né? Tentando limpar para esse efeito de hierarquia. E aí, o que a gente vê? A gente vê que tem cada oportunidade que os políticos têm de contratar, a cada novo ano que eu posso contratar, eles usam para distorcer mais essa hierarquia. Então, passa de uma proporção que é igual ao grupo de controle, né, em termos de proporção que vai que não é elegível né, que está na parte de baixo da hierarquia, e esse pessoal que está na parte de baixo da hierarquia vai aumentando, né, a proporção do total da organização que está nessa parte de baixo aumenta 30 pontos percentuais, né, com 10 anos depois da reforma. Então, a cada oportunidade, a cada ano que eles têm, eles usam para fazer essa distorção, né. E aí, isso aqui falando um pouco, relacionando com a pergunta que você fez, né, ou ao menos, né, a ideia que você estava tentando distinguir a composição do efeito da distorção hierárquica aqui, e a gente tenta limpar um pouco esse efeito, né, tentar ver como é que o efeito de turnover, como é que o efeito de qualificação das pessoas se você só se restringir, né, para essas ocupações, se você só olhar para esse meio, né, esse meio da hierarquia e não para a organização como um todo. Aí você vê que o efeito é ainda maior se você olhar para só esse grupo, né? E aí, por que a gente acha que isso pode ser prejudicial para desempenho, né? Então, porque, basicamente, se você contrata as pessoas que estão na parte de baixo da hierarquia, isso implica que você só pode pagar até $900, enquanto o clerk, ele poderia ganhar mais. Isso quer dizer que você vai estar restringindo a qualidade das pessoas que estão interessadas nesse trabalho e, provavelmente, né, isso, de fato, está relacionado a essa qualidade pior em termos de qualificação, né? Além disso, tem um efeito de distorção, né? Você vai estar reduzindo o número de pessoas que estão potencialmente nessa posição de clerk, que está desempenhando funções importantes. Então, você talvez não tenha a expertise que você precisa
para fazer o trabalho que você necessita. Então, você vai estar fazendo outras pessoas que não têm a qualificação, colocando elas para fazer trabalhos que não são adequados às suas características. E, por isso, pode ter um efeito adicional de custoso aqui, né? Então, por esses dois motivos, a gente acho que pode ser custoso. Além disso... O número total diga. muda de profissionais nesses... O número total... O número total, eu acho que esse link não vai funcionar, mas assim, eu acho que basicamente o número total, a magnitude dele aumenta, mas estatisticamente ele é a mesma, ele, né, não muda o número total de pessoas, tá? Mas a magnitude dele é maior, mas ele estatisticamente não. É que eu fiquei pensando, esse resultado ele está de acordo com essa ideia de que talvez, né, então a gente se colocou essa restrição para uma determinada, né, grupo de profissionais ali nessa faixa intermediária de qualificação, então você vai contratar menos deles, vai contratar mais do outro que você tem mais flexibilidade, e você pode até de repente acontece isso de repente profissionais que podem estar desempenhando essa profissão intermediária, serem contratados por salários mais baixos, justamente para não estarem sendo submetidos ao exame, e aí é como se o salário desses profissionais estivesse caindo para eles serem contratados via essa parte mais flexível. Pode estar acontecendo alguma coisa. Você diz, a mesma pessoa, é a mesma pessoa, só que ele está aceitando um salário mais barato. Como se fosse o mesmo tipo de profissional, só que agora, em vez de ser contratado, né, nessa faixa que precisa de exame, ele vai ser contratado nessa faixa de salário que não precisa de exame, para desempenhar uma função parecida ou uma função... Isso. Mas o cara e aí que, no caso, poderia ser mais barato para o governo, né? De certa forma, ele vai estar pagando menos, recebendo o mesmo qualificado, pessoal menos qualificado. Eu acho que o que não é consistente com essa história é que né, a qualificação dele melhora, né? Então, a prova melhora. Então, assim, talvez seja o mesmo sujeito que antes estava naquela ocupação. E aí ele saiu e foi para esse cargo pior, né? Pode ser, a qualificação pode até se manter ou melhorar, mas essas pessoas agora estão ganhando menos, justamente para não serem submetidas a exame. Não sei se faz Não, sentido, isso aí pode ser, mas a questão é que o contrafactual, o que você está pensando, o que você quer pensar se eu imponho a prova, né? Se essa prova gera ganhos de qualificação, né? Eu quero entender não se eu tô melhor relativamente ao original, né? Que é a história que você está falando. Talvez o sujeito que estava lá, ele vai para uma posição pior, né? Ele ganha 900, mas é o mesmo sujeito, eu só não quero fazer essa prova, né? Que eu acho que essa ideia que você está falando. Mas a ideia é que a prova permitiu você melhorar ainda mais a qualificação das pessoas. Pode ser que teve esse efeito de spillovers, né? O sujeito que estava lá tem a mesma qualificação, mas ele acaba fugindo da prova e ganha esses 900, né? Mas a prova melhorou o threshold, né? Melhorou a qualificação dos indivíduos em geral, né? E aí a ideia é entender se né, o quanto isso né, pode ter efeito de performance e tal. Mas se eu entendi a tua pergunta, talvez eu não tenha entendido. Mas, eu acho que talvez a dúvida seja entender o que aconteceu com cada uma dessas faixas salariais, né? Porque pelo que eu entendi, o exame ele só foi então implementado para quem tinha ganhava acima de $900. Né? Se o número de pessoas, porque por parte do próprio governo, da própria instituição, poderia pensar assim, então eu abria cinco vagas por ano para quem ganhava mais de $900. Então eu vou restringir para 2 e vou contratar mais pessoas nessa categoria abaixo de 900. E aí esses profissionais podem estar se sujeitando a receber menos sem ser por prova nessas outras vagas, porque, enfim, agora são menos vagas para se ganhar mais, digamos assim, e agora com essa restrição de qualidade de exame, né, que... Enfim, não sei, eu estou só pensando um pouco na composição desses profissionais dentro, em termos de salário, em termos de
de categoria, tentando juntar o quebra-cabeça. Tentando pensar como eu acho que é uma ideia interessante. Eu acho que a gente tem que conversar mais depois, então, para eu tentar ver o que a gente poderia fazer com respeito a isso, porque a gente é um pouco limitado do que eu posso falar com respeito ao, né, se tem essa ideia dele talvez ter a mesma qualificação, ele está fugindo da prova e aí no final ele está desempenhando da mesma forma, né? Mas porque ele tem aquela mesma qualificação original e só está fugindo da prova. Mas enfim, acho que a gente pode conversar depois, então, para eu entender, que eu acho que pode ser interessante para a gente falar um pouco mais né, ter mais certeza de que isso pode ser uma coisa detrimental e não só uma coisa que é para inglês ver, né? Que seria uma coisa que não tem consequência de desempenho, que só muda laranja por laranja e não tem efeito de qualidade. Eu vou até aproveitar que a Fabiana fez uma pergunta aqui no chat, eu vou ler aqui para você. Tá. Desculpe se já foi dito antes, mas queria saber se o exame é apenas classificatório ou é eliminatório também. Se poderia levar a menor contratação por falta de pessoas com desempenho mínimo e sobre vagas no grupo sujeito ao exame. Obrigada. Então, tem um mínimo, mas todo mundo passa esse mínimo. Então, e na verdade, o que importa é o ranking das pessoas. Então, não é passou, não passou. Tem um passou, não passou, mas isso, na verdade, não é binding, né? No final das contas, tem um número muito grande que passa. Então, no final, é só com base no ranking, né? Porque isso, claro, a gente está falando de DC, né? Não, na verdade, isso aqui a gente está falando dos collection districts, é verdade. Poderia ser uma história de supply, né? De não ter pessoas suficientes com essa qualificação, mas, na verdade, então, essa é uma pergunta interessante, mas, no caso, tem muitas pessoas que passam essa prova, né? Com base no mínimo. Então, não é isso que parece ser relevante aqui na determinação dos cargos, né? Beleza. Aí, então, a outra peça que a gente olha também é o topo da hierarquia, né? Então, o que aconteceu com esse topo da hierarquia? Bem, eles continuaram sendo indicados políticos, tá? Eles continuaram sendo indicados políticos e a gente acha que isso pode ter sido uma oportunidade perdida, de certa forma. Por quê? Porque essas pessoas vão ser fundamentais para fazer essa distorção que acontece na hierarquia. E por quê? Porque essas pessoas são fundamentais, eles são gerentes desses prédios, né? Eles são pessoas que vão estar tomando decisão de multa, tomando decisão de discricionalidade da operação desse collection district. então, eles podem ser importantes per se, né? E o que a gente consegue fazer aqui é simplesmente mostrar a importância dessa posição, né? Então, são esses collectors, que são esses gerentes desses distritos, tá? E a gente vai estar tentando entender quão relevante é esse gestor, né? Quão importante é essa figura, para argumentar um pouco que foi uma oportunidade perdida a gente não melhorar a qualificação desse indivíduo, tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar duas estratégias. A primeira é uma estratégia de fixed effects, então a gente vai simplesmente colocar o efeito fixo de cada collector e tentar entender se esse fixed effect é relevante, né, para explicar as medidas de cost effectiveness, de desempenho dessas unidades, dessas organizações. Mas, claro, tem um problema isso, porque o que determina se esse collector entra ou sai é completamente endógeno, né? Então, não é muito não é muito limpo usar essa estratégia. Hoje a gente vai combinar isso com a ideia de esses collectors que morreram no cargo, né? Então, pessoas que estavam trabalhando e aí do nada morreram no cargo, e a gente quer tentar entender o quão consequente é essa morte para excesso de variação nas medidas de desempenho. Então, se essa posição não é muito relevante para o desempenho, não vai ter variação
na variância desses outcomes, né? E a gente coleta mais informação ainda para documentar quem é que morreu durante durante estando no cargo. E aí, basicamente, que a gente vai no Congresso americano, como essa figura era uma figura importante, né, essa posição tinha que ser confirmada pelo Congresso, a gente tem, nos anais lá do Congresso, a gente consegue ver quem são as pessoas que acabaram saindo do cargo por uma questão de morte, né? E aí, com isso, a gente documenta consegue capturar esse excesso de variância no desempenho por parte devido à morte, né? E as duas estratégias sugerem que, na verdade, essa posição é realmente muito importante para essa medida de eficácia, né? Então, só para resumir, então a gente mostra que o que a gente vê é que a burocracia realmente, né, tem muitos países ainda continua sendo um elusive goal, né, uma coisa que vocês estão tentando atingir, mas que não é para muitos, não é para poucos países conseguem atingir isso. E a história dos Estados Unidos oferece uma janela para entender isso, né, que como é que eles fizeram essa transição para uma burocracia profissional, né? E a gente foca no Pennington Act e mostra que ele foi parcialmente bem-sucedido, né? Ele acabou melhorando a qualificação das pessoas, medida de rotatividade, mas o efeito sobre eficácia foi limitado, de certa forma, né? Sobre medida de desempenho. E aí a gente... eu acho que tem duas ideias que eu acho que é importante desse artigo. Eu acho que a primeira é que, se você impõe essas provas, gera quase esse efeito, né, que é uma reforma que é bem parcimônia, de certa forma, né, ela só mudou prova, você quase ganha um benefício do tenure, de certa forma, porque você reduz rotatividade, principalmente rotatividade relacionada a questões políticas. Então, quase uma reforma simples teve todo esse benefício em termos de qualificação, em termos de rotatividade, né? E ao mesmo tempo, que para mim foi surpreendente, né? E ao mesmo tempo a gente mostra que, na verdade, quando a gente pensa nessas reformas, a gente tem que internalizar o fato que tem essas unintended organizational changes, né? Tem outros atores que podem estar não tão satisfeitos com a reforma e alterando as decisões que eles fazem para resistir à reforma, e é importante a gente pensar nessas questões quando a gente desenha instituições dentro do governo, né? Então é basicamente isso. Obrigada aí pelas perguntas, um prazer. Obrigada, Diana. Não, realmente super interessante esses resultados. Vou abrir aqui, não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Se tiver, eu tenho uma, mas... temos uma dúvida aqui. Boa tarde, vocês me escutam? Sim. Boa tarde, Diana. Boa tarde, Letícia. Eu sou o Matheus Botelho, aqui do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFJF. Primeiro, agradecer a você pela presença, dizer que você é uma das referências aqui para a nossa pesquisa, seu trabalho sobre a OBMAP, né, o seu artigo, é muito importante para nós. Uma das coisas que eu fiquei com dúvida aqui, Diana, sobre essa análise, né, da administração pública, do ingresso na carreira, vamos dizer assim, porque aqui no Brasil a gente tem uma diferença entre, por exemplo, os cargos que são comissionados, né? Alguns deles são de livre nomeação do titular, né? Das autarquias, por exemplo, há uma livre nomeação dentre os que já estão na carreira, né? E há outros que são funções gratificadas, cargos de direção que são específicos. Aqui, por exemplo, costumava-se, né, até anos anteriores, respeitar, mesmo nos cargos de nomeação, uma lista tríplice, por exemplo, né? Então, eram indicados ali nomes, e aí, tradicionalmente, né, o primeiro colocado, né, dos processos de escolha, por exemplo, para as reitorias, né, nas universidades públicas, ou mesmo, né, para a Procuradoria-Geral da República, era indicado. Aí você estava falando, né, pelo que eu entendi, que
esse concurso, havia ali 4... Mas, desculpa, mas isso é dentro dos appointed, né? Você está falando as pessoas de cargos de liderança dentro do serviço público, normalmente tinham uma lista tríplice, mas nada relacionado à prova, certo? Não, então, a minha dúvida está relacionada se na prova, por exemplo, esses 4 primeiros colocados, né, que você falou geralmente, né, que eram os que estavam habilitados a serem chamados ao serviço público. Se eles geralmente se respeitava, né, essa tradição, vamos dizer assim, de se nomear o primeiro colocado, ou se vocês avaliaram isso ou se não, se realmente era uma decisão discricionária da parte do titular e ele indicava conforme a sua própria vontade. Porque eu pergunto, né, porque no caso aqui das nossas nomeações, foi se estabelecendo essa tradição, né? No caso, não pelo concurso, mas pelas votações, né? Pelos conselhos, por exemplo, agências nacionais, né? Para indicar o primeiro colocado, e aí, enfim, esse primeiro colocado era indicado. Mas e nesses concursos aí, geralmente, vocês viram se o primeiro colocado, né? O que tivesse a maior nota, era ou não? Como é que funciona? Então, na verdade, eu não sei isso, eu não tenho a resposta. Eu achei uma pergunta interessante que vai mais nas normas, né? Porque tem as regras e tem as normas, né? Tem as normas sociais que as pessoas atuam que vai no topo dessa norma. Eu não acho, eu não tenho esse dado, eu acho que é uma coisa que a gente poderia fazer um trabalho qualitativo, né, de tentar buscar essas informações nos jornais, tal, mas a gente não tem a classificação, eu acho, dessas pessoas que a gente consegue identificar. A gente só vê se ele ele assumiu o posto, e a gente não vê a prova dele, né? Não vê qual o ranking dele, mas eu acho que é bacana entender isso, né? Eu acho que é isso. Na verdade, eu tô meio restrita de tempo, gente. Porque eu tenho um compromisso que, na verdade, em meia hora eu tenho que estar num outro lugar e eu tô meio corrida aqui, mas o papo tá bom e foi super útil aqui. E se você tiver outras, né, se alguém tiver outra pergunta também, eu feliz de responder ou, enfim, conversar outro dia, se for uma outra questão mais pessoal. E é isso. Não, muito obrigada, Diana. Eu tinha esquecido, você falou que você tinha realmente logo juntinho ali outro compromisso. Agora eu tenho que sair para o outro lado. Isso. Vai lá. Vai lá, para você não se atrasar. Muito obrigada aí. Um prazer, Letícia. Vamos conversar mais aí. Eu que agradeço. Foi um prazer te receber aqui. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Letícia, obrigada. Uma dúvida só sobre a gravação. Ela vai ficar disponibilizada? Como é que funciona? Sim, ela vai estar lá no YouTube da SBR. Tá. Em mais alguns diazinhos já deve estar lá. Tá certo. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Tchau, tchau. Nada, boa tarde.